Muito boa tarde. Presumo que tenha contacto com Paulo de Carvalho e Rogério Pedro do Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde. Confirmam? Correto. Muito bem. Agradecer a vossa presença, a vossa participação nesta audição no âmbito da apreciação da especialidade de dois projetos de lei. Do projeto de lei 485 do Bloco de Esquerda, que cria e regula a carreira técnica auxiliar de saúde, e do 568 do PAN, que define os princípios gerais respeitantes ao exercício da profissão de técnico auxiliar de saúde. Estão connosco uns online e outros presentes a deputada Palmeira Maciel, do Partido Socialista, a deputada Márcia Passos, do PSD, o deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, e a deputada Paula Santos, do PCP. E informo desde já que a deputada Babiana Cunha não está presente por razões de sobreposição de agenda e pediu-me para eu dar nota disso mesmo. Esta audição decorre em 3 tempos. Um primeiro momento de 10 minutos em que o Sindicato Independente poderá fazer as apreciações que entender no âmbito destes projetos de lei que estão a ser analisados e discutidos. De seguida é dada a palavra a todos os deputados por 3 minutos cada um e encerrará outra vez o Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde. Sei que estão 2 pessoas, peço para dividirem o tempo o melhor que conseguirem entre vós. Naturalmente não há nenhuma questão e poderão os dois fazer a intervenção, desde que os tempos sejam respeitados dentro do limite da normalidade. Dou então agora a palavra, por favor. Não estamos a ouvir-vos nem a ver-vos. Assim está correto? Assim conseguem ouvir e Consigo ver? ouvir, não consigo ver. Há bocadinho vi-o. E agora? Não. Só um momentinho, tentar ver aqui. Ok. Já aparece qualquer coisa. Paulo de Carvalho, convidado, mas sem... Agora já cá está. Agora sim. Agora já cá Ok. está. Ok. Sim, Seja senhor. bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigada. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar a senhora Presidente da Comissão, todos os santíssimas senhoras deputadas e o senhor deputado, com os quais alguns já tivemos a oportunidade várias vezes de reunir, e agradecer a oportunidade que nos foi dada para podermos contribuir neste processo legislativo. Eu vou alongar um bocadinho mais do que o normal, ou seja, não vou conceder tempo ao Rogério, exceto na parte final, muito provavelmente, como agradecimento ou algo do género, porque vamos aproveitar o tempo ao máximo. Nós enviámos para vocês, não sei se já vos foi entregue, um documento ou um conjunto de documentos, um mais simples e outro cheio de anexos, para justificar tudo o que está dito no documento mais simples. E eu, antes de mais, gostaria de começar a minha apresentação esclarecendo uma situação. Nós temos ouvido aqui, eu tenho ouvido todas as outras situações, portanto, com os outros intervenientes, e tenho ouvido aqui que a primeira petição, da qual eu fui o segundo peticionário, deu origem a estes projetos de lei. Bom, os projetos de lei não tiveram origem em nenhuma petição. Devo dizer que tiveram origem num documento que foi elaborado pelo CITAS e entregue por mim durante, de facto, a audição dessa primeira petição a todos os grupos parlamentares. Claro que esse documento, com ou sem audição da primeira petição, seria entregue da mesma forma a todos os grupos. Portanto, não é bem o facto de ter dado origem de forma direta à petição, mas tudo bem. Importa salientar, acima de tudo, que o objetivo que nos move e a todos os centros operacionais da área da saúde neste momento é a criação de uma carreira especial técnico auxiliar de saúde e não a criação de uma ordem profissional, de códigos deontológicos, entre outros pontos que parecem absolutamente, na nossa opinião, despropositados. Gostaria de lembrar que o CITAS existe há 3 anos e meio e que se trata do único sindicato que representa estas cerca de 65 mil profissionais com toda a exclusividade e não os 170 mil, como já ouvi aqui ser dito numa das audições. Nós temos que ser íntegros, honestos e não jogarmos números para o ar só porque sim. Gostaria ainda de referir que o CITAS, apesar das reuniões que tem mantido regularmente com a tutela, nomeadamente com os senhores secretários de Estado da Saúde, das Finanças, da Modernização do Estado e de Administração Pública sobre este tema, não obteve ainda uma vontade expressa
por parte do Governo de concretizar em tempo útil a criação desta carreira. Bom, vou passar um bocadinho então a explanar o que nós achamos. O CITES é um sindicato independente, criado por auxiliares da ação médica em novembro de 2017, sendo que só em março de 2018 é que começou a sua atividade com força, portanto houve uma série de trâmites normais a realizar. O nosso primeiro objetivo era, sem dúvida, contribuir para a carreira que hoje, a criação e a regulamentação da carreira que hoje está aqui em causa. Rapidamente nos vimos confrontados com uma enorme adesão por parte dos profissionais, que se sentiam absolutamente desamparados, sem reconhecer que eram devidamente representados por qualquer outra estrutura representativa dos trabalhadores. E, efetivamente, o CITES é o único sindicato que representa em exclusivo estes profissionais. Não representa mais ninguém. O facto de ser constituído única e exclusivamente por profissionais da área, que se encontram ainda no ativo, portanto, todos nós trabalhamos nos nossos locais de trabalho, faz do CITES um profundo conhecedor das vicissitudes, das funções, das injustiças e das aspirações deste grupo profissional. Assim, consideramos que o conjunto de documentos que vos enviámos, que não sei se eventualmente já vos foi entregue, mas será em tempo útil de certeza. Já nos chegou, sim. Muito obrigada. Ok. Se trata de um valioso contributo a ter em conta para a criação desta carreira e que as 6 páginas da apresentação, bem como a nossa proposta de alteração a estes 2 projetos de lei e os estudos que apresentamos justificando precisamente isso, merecem da vossa parte uma apurada leitura para poder dar continuidade, ou pelo menos ao nosso contributo. Nós começámos nos documentos que anexámos por expor uma cronologia e desmistificar aqui algumas coisas que também temos ouvido falar. A primeira vez que se fala no nosso grupo profissional foi por uma ordem de serviço de 9 de fevereiro de 1968, que fala das atribuições das ajudantes de enfermaria nos hospitais civis de Lisboa, recordo, 1968, há 53 anos. Em 72 é publicado o Decreto-Lei 342, que explica a necessidade da criação de pessoal auxiliar nas enfermarias. Eu vou tentar ser um bocadinho mais rápido, senão o tempo não vai chegar. Devidamente preparado, mediante aprendizagem e cujos alunos no final seriam aprovados e tinham um certificado de frequência. Foi também criada a categoria de ajudante de enfermagem, que era destinada a exercer-se nos estabelecimentos e serviços hospitalares, e eu aqui abro aspas, que é assim que está discriminado no Decreto-Lei, um certo número de tarefas elementares coadjuvantes de enfermagem que não envolvessem a responsabilidade profissional própria dos enfermeiros. Isto é uma condição sine qua non que nós sempre colocamos em cima da mesa. Um ano depois surge a Portaria 553, portanto em 1973, que refere a remuneração a atribuir a esta categoria de ajudante de enfermaria. Já em 76 é publicado o Decreto 880, em que os ajudantes de enfermaria são extintos à medida que forem vagando e o anterior decreto 342 de 72 é revogado. Decreto-lei 108 de 80, estou a saltar aqui uns pulos, estou a dar uns pulos em relação àquilo que nós tínhamos previsto, que decreta e regulamenta as carreiras profissionais do pessoal dos serviços gerais dos estabelecimentos e serviços de Secretaria de Estado da Saúde, que os divide em 4 setores. E esses 4 setores, e isto é importante para o que vamos dizer no final, que eu acho que é extremamente importante. Divididos em 4 setores. A ação médica, que tem os ajudantes de enfermaria, os maqueiros, os auxiliares da ação médica, alimentação, outro setor, tratamento de roupas, outro setor, e aprovisionamento e vigilância, outro setor. Ou seja, é aqui criada, no fundo, a carreira de auxiliar da ação médica, a carreira de auxiliar da alimentação, a carreira de tratamento de roupas, etc, etc. Vamos nos centrar só no auxiliar da ação médica, que é o que nos traz aqui. Com a publicação do Decreto-Lei nº 231, em 92, tem início o que nós consideramos um verdadeiro disparate. O decreto começa por reconhecer o excelente formato do decreto anterior, da Lei 109, do Decreto-Lei 109, mas, no entanto, elimina estas subcategorias de ajudante de enfermaria de maqueiro. Ou seja, começa a uni-los num só. Apesar deste disparate, é engraçado, porque no seu anexo 2 designa o conteúdo funcional de cada carreira ou categoria e fala da necessidade de formação a regulamentar por portaria. Curiosamente, no seu artigo 10º, que se refere à afetação temporária a outras funções, e isto é muito importante, voltando a fazer um disparate ainda maior, ao dizer que, e eu vou abrir aspas, vou citar o que está lá escrito, em condições imperiosas de serviço, podem os funcionários ser temporariamente afetados ao exercício de outra categoria, ouvidos os interessados e com respeito pelos seus direitos. Ora, esta situação permitiu misturar os profissionais de categorias diferentes no desempenho de funções para as quais não tinham a menor formação, a menor aptidão ou o menor nível de conhecimentos. 7 anos depois, com a publicação do Decreto-Lei 413,
é reconhecida, e passamos a citar também, a evolução verificada nos últimos anos nos diferentes setores de intervenção deste pessoal determina a necessidade de se proceder ao reenquadramento de alguns dos efetivos, nomeadamente por força do esvaziamento do respectivo conteúdo funcional, medida que este diploma desde já adota. Diz ainda, aliás, com o início em janeiro de 2000 será desenvolvido um estudo aprofundado do conjunto de carreiras que concorrem nesta área, com vista à reanálise dos respectivos campos de atuação e correspondente nível de qualificação. Ora, logo aqui é subjamente reconhecida a necessidade de separar as carreiras consideradas gerais, reconhecendo a especificidade de algumas e a necessidade da sua diferenciação. Aborda ainda este diploma a reclassificação do pessoal de cujo setor de atividade e respectivo conteúdo profissional foi absorvido por entidades privadas. Por exemplo, a SUS, a VADEC, empresas privadas que acabaram por absorver o pessoal desse tipo de trabalho, nomeadamente estamos a falar dos serviços de lavandaria, rouparia, limpeza, tratamentos de lixos, serviços de alimentação e distingue inequivocamente também as atividades próprias da prestação de cuidado aos doentes, das atividades de logística, ainda que a higienização de espaços específicos, como sejam os blocos operatórios, as salas de tratamentos diversos, que devido à sua especificidade, lá está, se mantiveram ao cuidado dos auxiliares de ação médica, não confundindo assim, e muito bem, tarefas de higienização com tarefas de higiene ou limpeza. O boletim número 9 de março de 2004 define o perfil profissional e os conteúdos programáticos do curso profissional de ajudante de saúde e auxiliar de ação médica. Já aqui também se tenta dar a volta aqui à situação de alguma forma. Verificamos que apenas em 2020, 16 anos depois, todo este processo ganha forma com a aplicação do RVCC profissional, documento este que teve origem na publicação da Portaria 459 de 2005, que vem fixar as normas relativas às condições de emissão dos certificados de atividade profissional, conhecidas por CAP. Ora, é de salientar que nunca foi lecionado nenhum destes cursos, nem nenhum profissional alguma vez viu reconhecido o certificado de atividade profissional ora em causa. Vem mais tarde a Lei 12A, que é subejamente conhecida, que é apontada como a serial killer, perdoe-me uma expressão, desta carreira, em que nós nos tivéssemos deitado no dia 26 como auxiliares da ação médica e como por artes mágicas tivéssemos acordado no dia seguinte como assistentes operacionais, colocando-nos a par de todos os assistentes operacionais da administração pública. E eu vou dar exemplos. Os coveiros, os motoristas, os jardineiros, os cantoneiros, os trolhas, os pintores, etc. Isto com o maior respeito que eu tenho por todos eles. Mas tentando colocar, no fundo, uma espécie de ponto final em pelo menos 40 anos de história desta profissão. Em 2010 é publicado o Boletim de Emprego número 32, nosso anexo 10, que institui o perfil, em que é instituído o perfil do curso profissional técnico auxiliar de saúde, agora em termos mais recentes, cujo conteúdo programático e cujos referenciais são em tudo iguais às funções que nunca deixaram estes profissionais de desempenhar todos os dias nos seus postos de trabalho. Eu refiro isso. Esta publicação em BTE origina a publicação da Portaria número 1041 de 2010, que criou o curso profissional técnico auxiliar de saúde e aprova o respectivo plano de estudos. Desde 2011 até ao final de 2018, foram formados 12 mil técnicos auxiliares de saúde. Esta fonte é uma tese de doutoramento do enfermeiro André Beja. Aliás, todas as nossas ligações têm, portanto, elas são relativamente pesadas, mas têm todas as justificações com os nossos anexos. Já em 2019 é publicada a Lei de Bases da Saúde, a Lei 95 de 2019, que na sua base 28 clarifica inequivocamente quem são os profissionais de saúde. E eu passo a citar: são profissionais de saúde os trabalhadores envolvidos em ações cujo objetivo principal é a melhoria do estado de saúde de indivíduos e ou das populações, incluindo os prestadores diretos de cuidados e os prestadores de atividades de suporte. Mais, os profissionais de saúde têm o direito e o dever de estar inseridos em carreiras especiais profissionais. Em agosto de 2020, e finalmente 10 anos depois da sua criação, é colocado em prática o RVCC Profissional Técnico Auxiliar de Saúde, que permitiu e permite o reconhecimento e validação de competências dos profissionais que atualmente já se encontram a desempenhar funções no SNS, nos hospitais privados, nos lares de idosos, nas várias privadas, etc. Nós gostaríamos de lembrar que Portugal não está a cumprir na íntegra o conteúdo emanado pela Diretiva Comunitária de 2013 de 55, relativamente ao reconhecimento das qualificações profissionais. Assim,
O CITES considera que a emissão do título profissional, é uma das dúvidas que temos vindo a assistir nestas reuniões, à semelhança do que acontece com todas as outras profissões da área da saúde, devem ser da competência da ACSS. Vou concluir muito rápido. Pelo que acabamos de apresentar, acreditamos ser por todos reconhecido, não existem dúvidas quanto à necessidade urgente da criação desta carreira especial, pelas suas especificidades e até pelo imperativo legal decorrente da Lei 95, a Lei de Base de Saúde de 2019. Não obstante, considera o CITES que devem ser incluídas nesta carreira, técnico auxiliar de saúde, outras profissões, nomeadamente técnico auxiliar de saúde, técnico assistente dentário, pois elas existem a desempenhar tarefas nas várias unidades de saúde públicas e privadas do país, técnico de apoio familiar e de apoio à comunidade e técnico de geriatria, pois também estes profissionais desenvolvem tarefas na unidade de cuidados continuados, nos cuidados paliativos e serão com toda a certeza uma força de trabalho enorme no futuro e que se quer internamento domiciliário. Seria uma injustiça deixar estes outros 3 profissionais de fora, porque eles trabalham connosco para. Aliás, elas estão devidamente regulamentadas, os perfis profissionais são muito similares ao nosso, sendo mesmo parte de um ramo que deve ser considerado comum, que é a saúde. Quanto às dúvidas expressas por este grupo de trabalho, nas várias audições que têm sido realizadas até aqui, que nós temos ouvido com muita atenção, parece-nos evidente uma que salta à vista, que é, dos atuais assistentes operacionais da saúde, quais são os que desempenham funções específicas e próprias de um técnico auxiliar de saúde e quais os que desempenham funções de caráter geral, sendo que por esse motivo devem manter-se como assistentes operacionais. Esta é a dúvida existencial. Bom, é aqui uma forma fácil de resolver isto. A juntar ao relatório único que entrega anualmente pelas instituições à ACSS, onde consta a afetação destes profissionais, estando nós no terreno, nós temos a plena consciência que tais afetações nem sempre correspondem à realidade. Nós assistimos cada vez mais assistentes operacionais que desempenham tarefas administrativas e assistentes operacionais que desempenham tarefas próprias de um profissional que exerce tarefas de caráter geral, como os armazéns, os motoristas, os mensageiros, jardineiros, pessoal de manutenção, serviços de alimentação, etc. E assim o que nós propomos é, imediatamente após a aprovação e publicação do presente diploma, com os resultados a apresentar num espaço máximo de 6 meses, deve ser criado um grupo de trabalho por forma a aferir quem deve passar ou não a ser técnico auxiliar de saúde, constituído por pelo menos um representante da ACSS, um representante da DGAEP, um representante da APAH, e um representante do CITES, uma vez que é a única estrutura sindical que representa em exclusividade este grupo profissional, bem como o interlocutor de cada instituição. Isto não é uma tarefa... Eu vou terminar. Já ultrapassou largamente o tempo, por favor. Eu vou terminar. Gostaria de lembrar que, conforme consta na documentação que enviámos, os concursos que têm sido abertos para a contratação de assistentes operacionais valorizam a formação em técnico auxiliar de saúde. E a descrição das funções a atribuir a esses novos assistentes operacionais são as mesmas constantes no Decreto-Lei 231, entretanto revogado pela Lei 12A, e constantes nos referenciais de formação do curso de TAS, portanto, do curso técnico auxiliar de saúde. Tomou o CITES a iniciativa de remeter a Vossas Excelências um contributo que consideramos fundamental para que sejam entendidas as nossas pretensões, bem como uma proposta de texto final, proposta esta que estamos em querer responde inteiramente ao desafio que temos em mãos, permitindo solucionar esta questão e evoluir enquanto país, podendo com uma aprovação da mesma Portugal contar com perto de 65 mil profissionais motivados e prontos para garantir acompanhamento à população portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra à deputada do Partido Socialista, Palmira Maciel, que nos acompanha online. Senhora deputada, está-me a ouvir? Sim, estou a ouvir. Então, muito boa tarde a todos e a todas mais uma vez. Cumprimentar a coordenadora deste grupo, cumprimentar e todos os colegas, agradecer ao Dr. Paulo de Carvalho, penso que era este o nome, não consegui identificar logo de início. O nome está correto, mas não é doutor, peço desculpa. Eu sou um técnico auxiliar de saúde, mas agradeço. Não há mal, do Sindicato de Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde. Agradecer sem dúvida nenhuma os contributos que nos enviou, com uma cronologia de acontecimentos que ajudam e ajudarão este grupo de trabalho a refletir sobre a criação da carreira de Técnico Auxiliar de Saúde.
E trata-se, na realidade, de um conjunto de contributos muito bem elaborados, com suportes em estudos e até, como citou já, em teses de doutoramento, e por isso merecem, e tenho a certeza que sim, e também já o disse, mais tempo da nossa parte para ler, para refletir com mais pormenor. A questão que lhe queria colocar, depois de ler também parte do vosso, e que também citou aqui, dos vossos contributos, é se com a criação desta carreira técnico-auxiliar de saúde, que visa, como disse, corrigir um erro e faz aqui aponta-nos uma figura muito interessante que diz, a determinada altura, adormecem auxiliares de ação médica e acordam assistentes operacionais. Mas a minha questão é se, com tanta vontade de corrigir este erro, não podemos cair em mais injustiças e indefinições, tendo em conta o número de pessoas que desempenham as funções previstas para esta profissão. Como garantir o acesso à respectiva carreira profissional de todos ou não todos os assistentes operacionais que exercem funções nesta área, e o vosso documento traz ainda mais matéria que gera uma determinada complexidade, ou pelo menos mostra, para perceber, e conforme também já disse, quem são os profissionais de saúde. Eu dei conta que, e também já disse aqui, que tenho assistido a todas as audições, e então diz que uma das dúvidas é, precisamente, dos atuais assistentes operacionais de saúde, quais são os que desempenham funções específicas e próprias de um técnico auxiliar de saúde, e aqueles que desempenham ou manter-se, ou que têm que se manter em assistentes operacionais. Que também nos disse que a vossa proposta de trabalho é a criação de um grupo de trabalho, e eu li por isso, a criação de um grupo de trabalho, segundo dizem, imediatamente após a aprovação e publicação do presente diploma, que cria e regulamenta esta carreira, diz como deve ser constituído esse grupo de trabalho, nomeadamente diz que é o vosso sindicato a única estrutura que representa exclusivamente este grupo profissional, e a questão que eu coloco aqui é se, depois de ouvir hoje a Federação Nacional dos Trabalhadores de Funções Públicas e Sociais, que afirmou não prescindir, não aceitar a falta de negociação com as estruturas representativas do setor, consideram até relegada, neste caso, a posição das várias associações sindicais neste processo. Eu pergunto se a constituição deste grupo de trabalho não vem reverter, porque é um grupo de trabalho que vai trabalhar depois da aprovação do diploma e não antes, na mesa das negociações. Eu gostava que me explicassem melhor o posicionamento deste grupo de trabalho que, segundo dizem aqui no vosso documento, é após a publicação do diploma. E muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Palmeira Maciel. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Boa tarde de novo e cumprimento de modo especial os senhores representantes do Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde, o Sr. Paulo Carvalho, o Sr. Rogério Pedro, e agradeço ao Sr. Presidente Paulo Carvalho os contributos que nos trouxe a este nosso grupo de trabalho. Agradeço-lhe, antes de mais, a forma como nos fez chegar o estudo que hoje ainda não tivemos oportunidade de o analisar em detalhe, porque chegou-nos há poucos minutos, mas, de qualquer forma, já foi possível fazer aqui uma análise prévia e, comparando esse estudo, mesmo de uma forma breve, com os contributos que o Sr. Presidente trouxe a este grupo de trabalho, posso dizer-lhe que estamos, de facto, agradados com a forma séria e profissional com que o CITAS trabalha e está empenhado nesta matéria.
fez-nos aqui uma contextualização histórica que é de veras importante, desde 1968, e eu acho que é muito interessante nós percebermos o estado da arte hoje, e para isso não há nada como ir ao passado e conhecer toda esta história, acho fundamental para podermos projetar o futuro. E também lhe agradeço os esclarecimentos que teve ocasião de dar de uma forma muito clara no início da sua exposição, dizendo qual é o número concreto dos profissionais de técnicos auxiliares de saúde que existem e aquilo que já resultou de alguns contactos encetados com secretários de Estado e, portanto, com o Governo. Apesar de também nos dizer, e isto é falar de uma forma séria, de novo, reitero estas minhas palavras, teve a oportunidade de nos dizer que ainda não existe uma vontade expressa do Governo acerca da criação desta carreira. E é por isso que estamos aqui. Estamos e estaremos a refletir em conjunto sobre este assunto, que é um assunto tão importante. O CITAS deu-nos ainda um contributo muito útil que iremos analisar, que é um contributo ao nível da jurisprudência, indicando-nos aqui um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que certamente também será valioso na nossa análise. Dito isto, Sr. Presidente, tenho aqui algumas questões para lhe colocar. E uma delas é a seguinte: o vosso estudo e a vossa proposta aponta aqui numa subdivisão da carreira do técnico auxiliar de saúde para a criação não só deste, mas também do assistente dentário, do técnico de apoio familiar e apoio à comunidade e do técnico de geriatria. E eu pergunto-lhe se não estaremos a deixar outros profissionais de fora e não estaremos aqui a incorrer num risco e num problema mais à frente. Ou seja, a tentar agora resolver que é enorme e que é a reposição de um equilíbrio e até de uma legalidade e de uma dignidade profissional, se não estaremos com isto a criar. Não sei, estou a perguntar e gostaria de o ouvir acerca dessa matéria, inclusive se existe um estudo comparativo ao nível internacional, nomeadamente europeu. Se também há esta subdivisão. E, por outro lado, se a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores já fez algum estudo acerca do impacto financeiro da criação desta carreira em termos de orçamento. Gostava também de o ouvir acerca deste ponto. E era só. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, que está online. Está-me a ouvir, Sr. Deputado? Sim, muito bem. Sra. Deputada, muito obrigado. Eu queria cumprimentar mais uma vez a Sra. Deputada Coordenadora, a seus deputados e agora, muito especialmente, o CITAS e os seus dirigentes presentes, o Sr. Presidente Paulo de Carvalho e o Rogério Pedro. Agradecer também a presença e a disponibilidade e agradecer também os documentos e as várias informações que tiveram a amabilidade de nos fazer chegar e que nós também analisaremos com todo cuidado, como é óbvio. Nós temos já vindo a conversar ao longo do tempo sobre a criação da carreira técnica auxiliar de saúde com várias instituições, com várias organizações, uma delas o CITAS, e por isso sabem também aquilo que nós pensamos sobre o assunto e sabem as razões pelas quais apresentamos novamente um projeto de lei para a criação desta carreira. Ela parece-nos fundamental existir no Serviço Nacional de Saúde, por uma questão até de justiça com os profissionais, que realmente têm tarefas que são diferenciadas e que têm especificidade e, portanto, devem ter uma carreira que reconheça isso mesmo, mas também para o Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos em crer que, se houver melhores carreiras, mais valorização dos profissionais do SNS, nós também temos um melhor SNS. Mas a isso junta-se recentemente um outro argumento que, aliás, foi referido na intervenção inicial por parte do Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde, que é a atual Lei de Bases da Saúde, a nova Lei de Bases da Saúde, que diz de forma muito clara que os técnicos auxiliares de saúde
tem direito a uma carreira específica. Dilo em 2 artigos, num em que reconhece que atividades de apoio ou profissionais que prestam atividades de apoio são profissionais de saúde, aí encaixam-se, obviamente, os técnicos auxiliares de saúde, e depois, num outro artigo, dizendo que, por isso mesmo, tem direito a uma carreira específica. Portanto, neste momento, existe uma lei de bases, não é uma lei qualquer, que diz que estes profissionais têm direito a uma carreira específica. Mas, ao mesmo tempo, existe um governo que parece não ter grande vontade em aplicar essa lei. Portanto, eu gostava também que nos pudessem explicar, já o disseram mais ou menos, mas que pudessem explicar quais têm sido os encontros ou desencontros com o governo, a disponibilidade do governo, enfim, em que ponto é que está essa conversação com a tutela. Depois, e até porque nós temos vindo a perceber que o Governo não tem intenção ou disponibilidade ou vontade de avançar para a criação de uma carreira, ainda que a lei diga que ela tem que existir, o Bloco apresentou este projeto de lei. E aquilo que eu gostava de perguntar era, porque têm sido levantadas algumas questões que nos parecem importantes e que nos preocupam. Era, do ponto de vista de transições, do ponto de vista de validação, reconhecimento e validação de competências, para garantir que nenhum profissional fica de fora quando se criar uma nova carreira, o que é que vos parece que será mais acertado fazer? Eu sei que tem a proposta do grupo de trabalho, que ainda agora apresentaram, mas independentemente desse grupo de trabalho, eu gostava de ouvir da parte do sindicato o que é que vos parece ser mais acertado fazer para garantir que, a ser criada uma nova carreira, nenhum profissional que atualmente até já desempenha estas funções fica fora da nova carreira, ou seja, como é que nós garantimos transições que sejam justas, isto independentemente de, obviamente, no futuro, dar lugar, no presente e no futuro, dar lugar também à negociação coletiva. Mas o que é que vos parece que seria justo do ponto de vista de transições? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Gostaria também de cumprimentar o Sr. Paulo Carvalho, o Sr. Rogério Pedro, do Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde, agradecer também o conjunto de elementos que fizeram chegar à Assembleia da República e nesta intervenção gostaria de abordar 3 questões, 2 de um ponto de vista mais geral e depois gostaria de um esclarecimento mais concreto. Primeiro, para referir que nós consideramos, e essa tem sido a posição sempre do PCP, que a matéria relativamente à criação de carreiras é matéria de negociação coletiva e que deve ser discutida neste quadro entre o Governo e entre os sindicatos. Foi nesse sentido também que o PCP apresentou o seu projeto de resolução, porque respeitamos muito este espaço de negociação coletiva. Queria deixar esta referência. Uma segunda referência para dizer que a reivindicação por parte dos trabalhadores para a criação de uma carreira de técnico auxiliar de saúde é uma reivindicação que nós consideramos justa, é uma reivindicação que nós consideramos necessária e lamentamos que durante todos estes anos, ou seja, nós opusemos à destruição das carreiras da administração pública e à criação e a sua aglutinação em carreiras generalistas, porque estava-se mesmo a ver que isso iria não só cada uma das carreiras perder especificidade relativamente aos seus conteúdos funcionais, mas também porque significa, como significou e como estamos a ver, um ataque aos direitos dos trabalhadores. Por isso, a criação da carreira técnica auxiliar de saúde faz de facto todo o sentido. Há pouco dava o exemplo de que um assistente operacional na área da saúde não tem as mesmas competências que um assistente operacional na área da educação e podíamos ir por aí fora para identificar que de facto cada uma dessas áreas em concreto tem competências, tem conteúdos funcionais que são específicos à área em que intervém e isso deve ser considerado, deve estar previsto e deve ser também valorizado do ponto de vista da progressão e da remuneração destes trabalhadores. O terceiro aspecto que gostaria de referir e perguntar aqui
perguntar-vos qual é que é a vossa opinião, porque foi feita aqui uma referência de que dentro do assistente operacional acaba por haver várias funções em concreto, da ação médica, alimentação, tratamento de roupas, questões relacionadas com a limpeza. Também no vosso texto que remeteram faz referência a um conjunto de outras áreas, porque parece-me que num processo de criação de uma carreira técnica auxiliar de saúde, não se deveria excluir trabalhadores e devia-se encontrar a solução para ninguém, permitam-me utilizar a expressão, para que ninguém fique de fora. E por isso eu pergunto, na vossa opinião, qual é que é a solução que consideram mais adequada para que, ou seja, todos estes trabalhadores que têm de facto competências muito específicas, estes trabalhadores têm competências muito específicas, como é que veem a organização, a estruturação da carreira, de facto, para que ninguém seja excluído? Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Daria agora a palavra ao Sr. Presidente Paulo de Carvalho para uma intervenção de mais 10 minutos. Está-me a ouvir-se, Sr. Presidente? Estão a ouvir-me? Agora sim, estou a ouvi-lo, ok. mas não estou a vê-lo. Não a vê-lo. Muito A bem. vê-lo já estão. Tem agora 10 minutos e eu pedi-lhe que agora apelava para o seu... Vou ser sucinto. Ok, Vou começar a agradecer terem-nos ouvido e as perguntas que nos dirigiram. Vou tentar ser também rápido a respondê-las e direto e conciso, acima de tudo. Bom, respondendo à Sra. Deputada Palmeira Maciel, do PS, ela faz uma pergunta que é: com a criação destas carreiras, se podemos cair em alguma injustiça? Não, de todo. Eu acho que acima de uma injustiça, ou contrariamente a uma injustiça, eu acho que nós caímos efetivamente numa justiça que só peca por ser tardia. E essa é a razão de ser nós estarmos aqui hoje a debater este assunto. Como garantir o acesso à carreira profissional a todos ou não? Ou seja, quem é que são, de facto, os assistentes operacionais abrangidos, ou que devem ser abrangidos, na nossa opinião, por esta carreira especial, eu refiro carreira especial, e quem não deve passar. Isto também já é uma resposta também para... eu aproveito porque há aqui 3 pessoas que colocaram as mesmas dúvidas, a doutora Paula Santos, bem como o doutor Moisés Correia, e esta resposta vai para eles também. Pois nós, efetivamente, não queremos criar nenhuma injustiça, bem pelo contrário. Nós queremos é que o técnico auxiliar de saúde, e é isso mesmo que os difere dos restantes assistentes operacionais, ainda que trabalhem num hospital ou que trabalhem num centro de saúde, seja ele público ou privado, é diferenciar as competências específicas das pessoas que têm e desempenham essas competências, que são específicas pela especificidade das suas funções. E esses sim, técnicos auxiliares, eu não posso considerar um técnico auxiliar de saúde um colega meu de centro operacional que trabalha no armazém. Não é justo. Não é justo perante um técnico auxiliar de saúde. Os riscos, já não vou alongar muito mais, todos conhecemos, foi subjamente falado aqui já, os riscos, os conhecimentos, os turnos que nós realizamos, portanto, tudo isto tem que ser, eu não quero dizer gratificado ou separar de alguma maneira, não. Tem que ser separar, no fundo é uma forma de separar o trigo do joio, e não quer dizer que o trigo ou o joio seja um bom e o outro mau, não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é criar uma carreira especial de saúde, de técnicos auxiliares de saúde, que desempenha funções que, pela sua especificidade, se enquadrem num técnico auxiliar de saúde e não num assistente operacional. Ou seja, eu como assistente operacional, se trabalhar num armazém de um hospital, estou apto a trabalhar num armazém de uma Câmara Municipal. Estou apto a trabalhar num armazém de uma escola. Faço-me entender? Ou seja, o meu trabalho enquanto assistente operacional, por exemplo, numa cozinha, eu sou o cozinheiro, ou assistente cozinheiro, ou ajudante cozinheiro, eu até posso trabalhar num restaurante, eu posso trabalhar em qualquer cozinha de qualquer organismo público. O mesmo já não acontece para uma pessoa que trabalha numa enfermaria. Não, essa tem que ter conhecimentos específicos, e é aqui que está a justeza de tudo isto, é criar justiça, e não a injustiça que acontece atualmente, senão caímos no risco de, ao querermos estar finalmente a criar uma carreira digna, estamos a colocar todos no mesmo bolo, quando não faz sentido. Estamos a colocar nem estamos a trabalhar, trabalhando dessa forma, nem sequer estaremos
a criar uma justiça, nem a cumprir a legislação, nem os desígnios que vêm dentro dos próprios referenciais de formação do técnico auxiliar de saúde. Porque uma coisa é eu ser capaz, e vem nos referenciais, de levar uma carta da minha, por exemplo, uma carta fechada, uma comunicação de um médico com um processo, que cada vez menos existe em processo. O processo está cada vez mais... O processo em formato de papel já praticamente não existe. É todo ele informático. Mas eu, apesar de estar nos meus referenciais de formação, que eu tenho que saber levar um papel daqui para ali, esse não é o meu trabalho principal. O meu trabalho principal é alimentar, é cuidar, é higienizar os doentes, ok? E isso é a forma que nós temos de diferenciar a especificidade da função de um verdadeiro técnico auxiliar de saúde. Ao recebermos todos os assistentes operacionais ligados à saúde, estamos a cometer o mesmo erro que nós queremos fugir, que é não juntar tudo no mesmo grupo, mas sim separá-lo. E sim, a palavra aqui é separá-lo. O que lhe vamos chamar a seguir, eu não sei. Muito sinceramente não sei. Provavelmente assistente operacional é capaz, porque no fundo prestam assistentes operacionais. Portanto, estamos a falar de tarefas de logística, não estamos a falar de tarefas relacionadas com a saúde. Eu não posso considerar um mensageiro um técnico de saúde. Não posso. Por muito que eu gostasse de o fazer. Ele vai levar papéis para um lado e para o outro. Eu não posso considerar um motorista um técnico auxiliar de saúde. Eu não posso considerar um colega nosso que faz vigilância numa portaria a um técnico auxiliar de saúde. Faço-me entender. É de toda a justiça nós, de facto, dividirmos os profissionais assistentes operacionais atualmente na saúde. E, aliás, é isso que nos traz aqui, na minha modesta, ou na nossa modesta opinião. Em matéria, ainda respondendo à deputada Palmira Maciel, acho que não me está a faltar aqui muito, eu prolonguei muito nesta, peço desculpa. Negociações com as estruturas sindicais. Bom, nós, com 3 anos e meio, a primeira coisa que fizemos, e até hoje, foi lutar, entre muitas outras coisas que acabaram por vir, é efetivamente o nosso primeiro objetivo e grande objetivo é a criação e a regulamentação desta carreira. Pusemos aqui todo o nosso foco. Não pusemos o foco em outras coisas. Há outras coisas que fazemos enquanto sindicato, como é óbvio, mas este é o nosso foco. E nós tentámos por todos os meios, como aliás os seus deputados sabem com toda a certeza, chegar a vocês, chegar à Casa da Democracia, chegámos ao Governo, chegámos aos vários secretarias de Estado com quem temos trabalhado, chegámos à CSS, chegámos à DGAEP, chegámos à ANCAP, inclusivamente. Os outros sindicatos não chegaram porque não quiseram. Ou seja, eu não posso responder por um sindicato que diz não nos chamaram. Mas o que é que fizeram? Greves? É que as greves podem ser importantes, eu não ponho isso em causa. Nós não fazemos greves até ver. Nós trabalhamos no sentido de produzir alguma coisa que seja bom para as pessoas que representamos. Se os outros sindicatos se limitam a fazer greves e a promover greves e manifestações, esse não é o nosso foco, perdoem-nos. Se estamos errados, não sei. A minha forma de pensar, enquanto presidente do CITAS e enquanto sindicato que somos, é lutar pelos direitos dos nossos representados. E é isso que tentamos fazer. Começamos por uma carreira. Eu não vou colocar o nosso golo, perdão-me a expressão, o eufemismo, em outras situações. Não. Se as pessoas querem, procuram. Foi o que nós fizemos. Nós quisemos, procurámos e estamos aqui prontos para a batalha. Se as pessoas não se atualizaram na forma de ir à batalha, não é culpa nossa, é culpa dos sindicatos, desculpe o termo brega, que não se chegaram à frente. Ficaram encostados a ver os outros trabalhar. Isso não é culpa nossa, com toda a certeza. Esta é a nossa forma de trabalhar e penso que pelo trabalho que vos demonstramos com os documentos que têm em mãos, com certeza que está mais do que demonstrado. Mais. Para aferir quem passa ou quem não passa. Também é aqui uma das perguntas que surgiu também de forma geral. No nosso entender, e vou também responder aqui à dúvida de criar um grupo de trabalho após o projeto de lei ser aprovado, o diploma ser aprovado. É precisamente para isto, por exemplo, se nós vamos criar um grupo de trabalho antes dele ser aprovado, isto nunca mais vai ser aprovado, porque vai ser uma perda de tempo, muito sinceramente. Depois dele ser aprovado, há que fazer o quê? Há que, efetivamente, saber quem é que tem aptidões ou quem é que desempenha funções com a especificidade que o próprio diploma aqui em causa exige, e essa triagem deve ser feita por pessoas que estão no terreno. Como disse, um representante do CITAS, um representante da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, um representante da ACSS, um interlocutor de cada unidade hospitalar, e não é difícil, não é sequer dispendioso isto acontecer.
não é dispendioso. Um bom grupo de trabalho consegue fazer esta aferição. É óbvio que nós temos a informação que é dada pelas várias administrações à CSS todos os anos, mas sabemos que a alocação de um assistente operacional, infelizmente, não corresponde à realidade. Nós sabemos, até às vezes por omissão, e não estou a dizer que esta omissão é feita propositadamente, porque conta, é um assistente operacional e é o que conta é o número. Mas o que é que faz o assistente operacional? É secretário da administração. É o senhor que está na administração a levar papéis para todo lado. Pois, mas esse senhor não é assistente operacional. Ou melhor, perdão, esse senhor é o verdadeiro assistente operacional. Esse senhor não é um técnico auxiliar de saúde. Ok? E nós temos que criar um grupo de trabalho para aferir estas pessoas, para depois do diploma aprovado e publicado, então sim, entrar, por exemplo, em vez dos 3 meses ou 1 mês ou 30 dias depois, porque eu proponho até, porque não 6 meses, não me importa esperarmos mais 6 meses, mas que seja feita esta passagem, esta passagem para técnicos auxiliares de saúde da forma mais justa possível. Essa é a nossa intenção, que seja o mais justo possível. Respondendo ainda à doutora Márcia Passos, do PSD, nós nos nossos estudos que enviámos, encontram-se 2 estudos europeus. Portanto, eu sei que eles são grandes, mas como eles estão em PDF é fácil ir com o índice e procurar os temas, mas eles estão aí já estudos europeus feitos em relação à nossa profissão. Qual a necessidade, ou melhor, se há algum problema mais à frente de nós estarmos neste momento a incluir os assistentes dentários, os assistentes de apoio familiar e os assistentes de geriatria. Porquê é que nós enquadramos estes? Porque todos estes são nível 4, são técnicos de nível 4. Todos eles têm muita matéria que se pode, ou seja, que se confunde. A própria matéria que é dada nos cursos de formação é igual. Os temas são iguais, os desenvolvimentos são iguais, os conteúdos programáticos são iguais. Portanto, faz todo o sentido reuni-los. Porquê é que nós não encontramos aqui forma de colocar outros profissionais? Porque, de facto, não encontramos nos outros assistentes operacionais especificidade suficiente para incluí-los aqui. Se nós estamos a construir uma carreira nova, do zero, vamos que nós o façamos bem feito. Aliás, nós nem tínhamos incluído esta parte na nossa primeira proposta de projeto de lei que entregámos há 1 ano e meio atrás, cerca de 2 anos, aliás, na Assembleia da República. Aos poucos percebemos que se calhar fazia todo sentido abrir esta porta precisamente para não incorrer na injustiça que podíamos incorrer e que a doutora Márcia Passos alude aqui. Precisamente por isso é que abrimos a porta dentro do diploma aos assistentes dentários, aos técnicos de apoio familiar e aos técnicos de geriatria. Precisamente para não haver esse tipo de problemas, porque não há mais nenhuma profissão, não há mais nenhum profissional que se identifique com esta nossa profissão. Apelava a que concluísse, Sr. Presidente, por favor. Vou concluir, sim senhor, com o impacto económico da carreira. Nós já fizemos esses cálculos, como deve compreender. Seria impensável, no meio de todos estes estudos que apresentámos, não o ter feito. E o impacto económico desta carreira é cerca de 30 milhões por ano, calculado com base naquilo que um técnico de nível 4 terá que receber. 30 milhões por ano, comparado com... Eu não quero fazer analogias com nada e nem vou fazê-lo, mas comparado com muitas outras coisas, 30 milhões por ano não é nada e garantimos, sem dúvida alguma, um Serviço Nacional de Saúde da nossa parte com maior qualidade, porque sendo reconhecidos, andamos motivados e motivados produzimos muito mais e muito melhor. E muito obrigado pelas vossas palavras também. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer mais uma vez, em nome da Assembleia da República e da 13ª Comissão, ao Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde, a vossa presença aqui. E em nome também de todos os deputados aqui que estiveram, agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade. Muito boa tarde, damos então por encerrada esta reunião.